Hoje estamos aqui ocupando o espaço da Vem Bahia, empresa de comunicação aqui em Salvador, onde estamos realizando um encontro aqui com alguns membros da diretoria da Academia de Letras e Artes do Salvador, para darmos prosseguimento às comemorações dos 21 anos de fundação da nossa academia. Inicialmente eu desejo convidar aqui para ocupar a mesa o nosso presidente, confrade Luiz Cláudio Guimarães. Outro confrade também presente, para que ele componha a mesa, confrade Sérgio Faria. Estamos aguardando, é bom que fique registrado, a presença do nosso confrade Itaberaba Lira. Enquanto isto, vamos prosseguindo, antes de passar a palavra ao nosso presidente, que na verdade é quem vai dar por aberto esse encontro de hoje. É com alegria que nós registramos aqui, inicialmente, a presença da senhora Rita Brandão, que é a verdadeira presidente aqui do Espaço Vem Bahia. Registramos ainda a presença do Dr. Ícaro Guimarães, do professor em design, Thales Guimarães, do amigo Roberto Machado, que sempre nos acompanha em todos os momentos. Um encontro de alas, temos a presença de Roberto para nossa alegria. Prazer, Roberto. E ainda o nosso querido professor Ivan Scheffler. Então, aberta esse momento de comemoração dos 21 anos, eu devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente, confrade Luiz Cláudio Guimarães. Boa tarde a todos. Está funcionando? Boa tarde a todos, é uma satisfação encontrar com uma audiência tão seleta. Estamos dando início à nossa sessão de aulas e gostaria de apresentar aos senhores todas as nossas homenagens. Agradecendo a presença do secretário Rosendo Ferreira Neto, o aguardado diretor de publicações Itaberaba Lira, o confrade Sérgio Faria, que conosco fez a parceria para a produção dessa revista, com participações fundamentais, a senhora Rita Brandão, em nome de quem eu saúdo a equipe de filmagem, o caro Roberto Machado, já destacado e conhecido em nossas reuniões, e todos os demais convidados que enriquecem e legitimam esta sessão acadêmica. Não é demais lembrar o porquê de formarmos aqui um tão pequeno núcleo, ainda que valoroso, para comemorarmos uma publicação literária e, ao mesmo tempo, celebrarmos a maioridade da criação desta academia, que tem como patronesse da sua cadeira 37 a Santa Irmã Dulce dos Pobres. É que as circunstâncias em que vivemos atualmente praticamente aboliram o livro físico, arruinaram
os museus e as bibliotecas, fecharam os cinemas e os teatros, e por último, as escolas. Neste último caso, o Estado brasileiro sequer se importou em criar programas de ensino alternativos por meio da TV aberta. Sobreviveram a TV e a histeria imagética, voyeurista, exibicionista, política e consumista das redes sociais. Com isso, o núcleo íntimo criador do indivíduo vem sendo invadido, perdeu ele o direito ao recato e ao silêncio que lhe proporcionam a ampliação do seu espaço simbólico e reflexivo. E diante de uma inflação de imagens e ideias prontas, o que se articula como a obscura governança política dos tempos do novo normal, chegamos quase à condição distópica, narrada em Fahrenheit 451, o romance de Ray Bradbury, em que os livros são proibidos, opiniões próprias são consideradas antissociais e hedonistas, e o pensamento crítico é suprimido. Fahrenheit 451 é a temperatura da queima do papel, equivalente a 233 graus Celsius. O personagem central é Guy Montag, que trabalha como bombeiro, que significa na história aquele que queima os livros. A metáfora é válida para uma sociedade em que as notícias de fechamento de livrarias e editoras têm sido constantes. Então, voltando ao que estamos fazendo aqui, eu diria que a nossa reunião pode ser classificada como um ato de resistência. Estamos aqui para, se não evitar, pelo menos retardar a mancha obscura da ignorância que vem gradualmente invadindo os espaços simbólicos da vida humana, com a destruição ou inviabilização das atividades que são mais caras à sobrevivência. Estamos aqui hoje reunidos para, no aniversário da ALAS, celebrarmos o livro enquanto instrumento de difusão cultural e, com ele, aqueles que o celebraram e celebram. Para o maior poeta das Américas, segundo o acadêmico Joaci Góes, Castro Alves, o patrono da cadeira 28 da ALAS, o livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Segundo o testemunho do padre Antônio Vieira, o livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Não é outro o motivo que nos anima, enquanto academia, senão o interesse de caminhar na contramão de tudo que simboliza esquecimento, ignorância, uniformidade de pensamento e engessamento ideológico. Atenta às tendências modernas que desprezam os valores da comunidade e os subordinam à sociedade de consumo, a ALAS trabalha no sentido de preservar as tradições, a diversidade cultural e a memória. Razão porque prima pela manutenção de uma revista enquanto peça fundamental da sua estratégia para o atingimento dos objetivos estatutários. Ao fazermos da canonização de Irmã Dulce o centro de motivação deste número da revista, queremos nós da ALAS dizer que reconhecemos nela a expressão lídima da vontade de Deus de nos fazer de instrumentos para desenhar o seu rosto sobre a terra, o que só será possível através da educação enquanto processo supressivo da ignorância. Aqueles que vierem a ler o artigo intitulado Irmã Dulce, do polímata Joaci Góes, depararão as folhas 44 com a seguinte frase da Santa dos Pobres: nós somos um lápis com que Deus escreve os textos que Ele quer inscritos nos corações dos homens. Nós somos instrumentos, o lápis da escrita de Deus. O efeito é encantatório, epifânico
e por isso mesmo indescritível. Apenas os santos podem dizer o inefável e compreender o destino incompreensível do homem e da humanidade. Me parece, no entanto, que é óbvio que todas as teorias filosóficas que desfilam no eixo horizontal da imanência são explicações incompletas e circulares que, apesar de alimentarem provisoriamente a vaidade dos seus enunciadores, são incapazes de se manterem gravitando, ainda que se proponham a se sustentarem entre si. O saudoso filósofo Germano Machado, fundador da cadeira 16, cujo patrono é o reitor magnífico Edgardo Rego Santos, que foi condignamente sucedido pelo ilustre confrade Sérgio Faria, aqui presente à minha esquerda, esgrimiu seu lema sempre que provocado: para a frente e para o alto. Para ele, não basta que o homem role nas vicissitudes do eixo horizontal da imanência. É preciso que o seu pensamento se eleve pelo eixo vertical da transcendência, tentando ver o invisível e desvendar os mistérios para onde se encaminha a sua alma. Ao dizer, Deus não criou o homem para a ignorância, a Santa Baiana decretou que, ao impedir a ascensão da alma e a realização social do indivíduo, a ignorância sob estes prismas é simultaneamente anticristã e antinatural. Sobre a missão da ALAS, retiro do discurso do seu primeiro presidente, o jornalista Sérgio Matos, fundador da cadeira 22, Ranulfo Oliveira, o seguinte trecho, verbes: esta academia deve funcionar como uma caixa de ressonância em relação a tudo que estiver vinculado com a cultura e que diga respeito à implementação de ações nesta área. A ALAS chega para somar, congregar e manter, junto a outras instituições culturais e academias existentes, a função de ampliar o círculo dos participantes de todos os segmentos das artes e da cultura, além de ter a missão de ser uma instituição geradora de conhecimento, uma instituição de reflexão. Enfim, penso que esta publicação, que é alquímica e transcendente, seja relevante na medida em que confirma a resposta ensaiada pelo orador oficial da ALAS, o jornalista J.J. Randan, por oportunidade da solenidade de sua fundação. Creio firmemente que é na soma e realce de nossas identidades culturais e no entendimento de nossas diferenças pessoais, respeitando-as, que se fará, na Academia de Letras e Artes do Salvador, uma alquimia altamente proveitosa, processando situações díspares sem perda da liberdade, favorecendo o encontro harmonioso das ciências, das letras e das artes, que nos levará a experiências significativas e integradoras com reflexos para a nossa sociedade. Este é o nosso destino. Agradecido, devolvo a palavra ao secretário para dar continuidade à pauta de hoje. Muito obrigado. Muito bem, presidente. Coube a mim uma ligeira retrospectiva da fundação da nossa academia. Há cerca de 7.673 dias, ou 21 anos, mesmo à época, nós já vivíamos crises econômicas, crises de identidade, crises de valores. Mesmo assim, durante 40 homens, entre homens e mulheres, abnegadas pessoas devotadas à cultura, se reuniam para a fundação desta academia. À época, 1999,
a cidade do Salvador, este centro cultural, o berço da cultura. Então foi uma homenagem que esses abnegados homens e mulheres prestaram à cidade do Salvador. Sonho, aliás, conduzido pelos poetas e escritores Benjamin Batista, Sérgio Soares de Matos, Eliane de Castro e Luciano Jatobá. Naquele momento em que aquelas 4 pessoas se reuniam para o aniversário de Salvador, nasce, durante o período de gestação, exatamente do feto, nasce, durante 9 meses, nasce a Academia de Letras e Artes do Salvador, em homenagem à nossa cidade, esse berço da cultura. A nossa academia, durante esses 21 anos, ela em nenhum momento ela interrompeu suas atividades. Mesmo vivendo o momento atual, tivemos sim, através de contatos virtuais, o nosso presidente fez com que nós continuássemos ativos. E aqui está, a prova do registro deste momento é também uma homenagem ao segmento dos 21 anos. Estamos, de fato, presidente, comemorando 21 anos de atividades acadêmicas sem interrupção. Haja vista, esta a revista número 6. Eu faço muita ênfase a esse número de revistas. Nós já tivemos de lá para cá, portanto, de uma até a 6ª revista, sempre com artigos e reflexões aqui publicados pelos nossos membros acadêmicos. Então, tivemos, eu faço questão nesse momento de fazer uma pequena pesquisa aqui, tivemos quantos presidentes nós tivemos de lá para cá. Então, inicialmente, o nosso primeiro presidente foi o acadêmico Sérgio Augusto Soares de Matos. Sérgio Matos, mais conhecido. Ele foi o nosso presidente de 2000 a 2001. 2002 a 2003, José Jorge Randam. 2004 a 2005, Rosendo. 2006 a 2007, Cícero Vilas Boas. Quando afastou-se por um problema de saúde, assumiu o seu vice-presidente, o confrade Lamartine de Andrade Lima. 2007 e 2008. 2008 e 2009, Antônio Ivo. Ainda pelo seu trabalho, 10 e 11, Antônio Ivo. 2012 a 13, Wanda Angélica Soares da Cunha. 2014, Cleide Mendes Lopes. 2018 a 2020, Luiz Cláudio Guimarães, que ante ao bom trabalho, a boa condução desenvolvida, está sendo agora reconduzido para 2020 a 2022. Lamentavelmente, não tivemos reunião presencial, mas tivemos através de uma moção, e hoje já estamos com quase 70% de confrades e confreiras que apoiam a recondução do nosso presidente. Presidente Luiz Cláudio, eu agora quero dirigir algumas palavras à sua pessoa. Como estamos sendo conduzidos, essa academia é imprevisível a sua vida. Poderemos chegar a 100 anos, se tivermos um presidente do quilate da condição do esforço
e da propensão em manter a cultura viva. Luiz Cláudio Guimarães haverá de nos conduzir, através da sua sucessão e de outras sucessões, para nós nos tornarmos imortais. A imortalidade, no sentido intelectual, é exatamente esse tipo de trabalho. O homem, ele é mortal sempre. A sua imortalidade é por aquilo que ele faz na vida, é por aquilo que ele lega à sociedade. Confrade Luiz Cláudio, encerro por aqui dizendo que você teve o apoio da maioria dos nossos confrades à sua recondução para 2022 pelo seu profundo trabalho à frente do nosso sodalista. Então, é chegado o momento, aproveito, desejar a todos um Feliz Natal e que tenhamos vida longa para a nossa academia. Muito obrigado. Agradeço. Devolvo novamente a condução dos trabalhos ao nosso presidente. Agradeço as palavras do secretário. Ele próprio, um dos maiores benfeitores desta academia, o avalizador geral da academia, um dos apoiadores de primeira hora à nossa gestão e também um dos maiores entusiastas na elaboração desta revista. Tem uma contribuição de alta importância, ele faz a interpretação, a hermenêutica do discurso do orador oficial que lançou a pedra fundamental da academia. E tem sido o meu braço direito e o coração da Alas. É o coração da Alas. Na verdade, falta um septo do coração, que é a esposa dele, Dona Wanda, um lado do coração muito importante. Os dois conformam a parte afetiva, emocional e operacional da Alas, porque o secretário é aquele que atrai todos os problemas de burocracia, de comunicação. Então, se eu, por acaso, estou realizando um trabalho que corresponde a essa expectativa, eu devo esse sucesso ao trabalho infatigável do secretário que me ladeia aqui. É um homem importante, figura liana, com grande integração na sociedade baiana, intelectual respeitado e um homem de bem. Então eu lhe agradeço por tudo, confrade, e eu não medirei esforços para continuar trabalhando pela nossa Alas. Ainda mais depois de ver um resultado desse que me emociona. Eu estava visitando o editor, que é um dos principais também elaboradores de nossas publicações, o querido escritor Itaberaba Lira, um incansável lançador de livros, acabou de lançar um livro com a glosa de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, um trabalho monumental, e ao verificar o andamento desse trabalho, eu sou surpreendido com outro trabalho que está em fase de conclusão, que é o comentário às obras de Shakespeare. E ele disse que estava cansado e tinha deixado o trabalho em segundo plano. O trabalho já estava no limbo. Mas, quando ele viu a revista, ele disse que continuará agora a realizar o trabalho de Shakespeare. Então, a revista significa muito, ela é um registro das atividades, ela é um balanço afetivo, ela é um registro histórico, porque ela documentaliza uma época, ela é uma obra de arte, porque para a realização dela concorrem vários colaboradores com suas especialidades, e concorrem os acadêmicos todos com seus discursos, seus trabalhos
de pesquisa, trabalhos artísticos, trabalhos científicos. Bem, não tenho o intuito de manipular a palavra, até porque, ou monopolizar a palavra, melhor dizendo, porque aqui tem um dos maiores colaboradores da revista, com peças realmente profundas, bem elaboradas, no estilo de uma escrita moderna, fluida, a quem eu quero passar a palavra agora, que é o doutor Sérgio Faria. Tenho a honra, portanto, de passar a palavra para o doutor Sérgio para para ouvir as suas impressões a respeito desse resultado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, presidente, aí pela generosidade de suas palavras quando se refere a mim. Boa tarde, confrade secretário Rosendo. Boa tarde a todos aqui já citados. A minha palavra é uma palavra de agradecimento e um testemunho diferente, porque é o testemunho, talvez, do mais novo, novo não de idade, mas novo de tempo de casa, do mais novo acadêmico, eu que ingressei em 2019, né? E é o testemunho da minha alegria nesse curto período que tivemos até agora de convivência, né? A satisfação de dividir com os outros confrades troca de ideias, impressões, discussões literárias de altíssimo nível, discussões sobre as artes, de forma que eu fico muito satisfeito de ter tido a honra e a oportunidade de ingressar nesta academia, tentando fazer as honras não só do meu antecessor, Germano Machado, como do patrono da minha cadeira, Edgar Santos. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte da ALAS e de poder testemunhar este primeiro ano meu de academia, fazendo coincidir com os 21 anos da ALAS, testemunhar este momento, essa edição histórica da revista, né? A revista de número 6, mas que é uma edição histórica porque produzida elaborada durante um período absolutamente atípico que vivemos em 2020, né? Ainda assim, não deixamos de seguir o lema principal da academia, de aprimorar a cultura, e o resultado se materializa nesta edição, nesse livro, na revista de número 6. Então, para mim também é uma satisfação muito grande fazer parte da ALAS e fazer parte desta revista também, não da forma como o presidente se referiu, porque aí é a generosidade dele e a amizade, mas de uma forma modesta deixar aqui algumas colaborações de forma inclusive diferenciada, porque nessa revista registra o meu discurso de posse, registra uma palestra em que debutei na ALAS falando sobre os transportes, a história dos transportes, e vinculando isso com as artes, com a literatura, com a música, com o teatro, com a poesia. E, por fim, um registro também de um artigo que homenageia o artista plástico Bel Borba, um dos mais conhecidos, mais influentes artistas plásticos da atualidade na nossa Bahia. De forma que eu acho que, através dessa revista, a ALAS cumpre o seu papel de aprimorar a cultura, deixa o seu registro na história, e isso, presidente, receba, portanto, os meus cumprimentos. Eu posso dar esse testemunho, nesse primeiro ano de convivência com a ALAS, da sua competência, do seu dinamismo em liderar esse grupo e do trabalho
extraordinário também aí do nosso secretário Rosendo. Estão de parabéns os senhores, estão de parabéns todos nós, confrades da ala, e dessa forma eu acho que eu encerro aqui, devolvo a palavra ao presidente, agradeço a oportunidade de registrar aqui esse meu agradecimento. Agradeço a participação do Dr. Sérgio Faria, ele, o jovem acadêmico que tão brilhantemente proferiu palestras sobre os transportes e a literatura, conteúdo que está sendo divulgado aqui nesta revista. E gostaria também de lembrar que essa revista faz homenagens póstumas, e eu não poderia listar aqui as personalidades que nós homenageamos, algumas vítimas da Covid ao longo desse ano. Pessoas formidáveis, figuras fundamentais para a arte do Salvador. Nós próprios escrevemos sobre Riachão da Bahia, aquela grande figura colorida, sorridente. E morava aqui próximo. Morava aqui próximo do Garcia. E nós nos encontramos na Fundação Fernandes da Cunha com um grande abraço. E ele falava que tudo que ele fazia vinha da inspiração de Jesus, que era Jesus que compunha o samba dele. Então, uma graça o Riachão, e nós perdemos essa figura, digamos assim, um arcano da Bahia, uma figura arcana da Bahia. Naturalmente que habitará uma constelação nesse espaço infinito aí, né? É mais uma estrela. Fizemos uma homenagem a João Gilberto. É uma figura que não se repete. Você não vai achar um gênio desse de novo. O violão nasceu em Juazeiro de novo, um violão debaixo de 38 graus, e o violão tocar daquele jeito. Eu acho que a corda do violão também cede à temperatura. E aquela sonoridade, aquele ambiente do ar seco de Juazeiro, que promoveu aquela sonoridade também. São circunstâncias que explicam o homem e sua arte. João Carlos Teixeira Gomes, o Pena de Aço, o destemido Joca, né? O Urso dos Urais, chamado, então, um dos maiores jornalistas do Brasil, faleceu, nós fizemos homenagem a ele aqui. O maior historiador, conjuntamente com o Dr. Cid Teixeira, Luiz Henrique Dias Tavares, nós também o homenageamos aqui. Temos aqui ainda Edivaldo Boaventura, com um artigo do primeiro presidente da ALA, Sérgio Matos, o intelectual globalizado. E o nosso querido Djalma de Santos Gomes, advogado do Foro, um dos maiores oradores que nós conhecemos, faleceu também. E eu, embora estivesse reservando esse momento para Itaberaba Lira, terei que antecipar, por questões da própria técnica, da logística, da filmagem. Itaberaba escreveu um artigo sobre Mirabô Sampaio. E esse artigo, ele é o fio de condução da revista, porque ele fala dos santos produzidos por Mirabô Sampaio. Santos que eram furtados por Caribé. A coleção dele era sempre desfalcada, porque o tal de Cariba, né, que eles chamavam de Cariba, ia lá e pegava sempre o santo dele. E a profusão de imagens,
a estilização dessas figuras, a generosidade dessa criação e o gênio desse homem estão narrados aqui no artigo Mirabeau Sampaio. Então, além da história de Irmã Dulce, contada por Joaci Góes, além da história de Mirabeau Sampaio, a revista registra dezenas de contribuições de alta importância. Eu próprio escrevi bastante nela e vi com alegria uma quantidade de produção e nós não fizemos nenhum corte. Eu disse para Itaberaba, não há limitação de página, ninguém recebeu orientação de limitação de página, o que é uma coisa inusitada. Então, no final, nós temos um resultado desse. Me encontrei com o diretor de publicação no domingo e ele estava um pouco chateado, né? Porque a atividade de produzir os livros não é uma atividade que tem um reconhecimento a não ser de um público seleto. E eu guardei essa revista numa caixa de biscoito e falei, eu vim lhe trazer o biscoito de Natal. E está aqui. Quando ele abriu, era um sorriso só, era uma alegria. Ele disse que ia fazer o livro dele, que estava pendente. Então, eu vejo que é um milagre. A revista fala dos milagres da literatura. A literatura é milagrosa. A literatura não anda apenas no eixo da imanência. A literatura é transcendente. A gente vai ver isso em Dostoiévski. É uma literatura que decola. Eu próprio pesquisei José Saramago. A literatura de José Saramago vai no eixo da imanência. É a história pura do homem, sua história, sua condição miserável, o tempo todo rolando no eixo da existência plana. Ele próprio diz que não pode ir às estrelas aquilo que à Terra pertence. Ao escrever um livro sobre José Saramago, eu não necessariamente concordo com isso, porque eu entendo que é dever do homem ir às estrelas. E por isso, indo às estrelas com esta revista, eu encerro esta sessão dizendo que está lançada a revista número 6 da Alas e agradeço a todos vocês por esta presença. O secretário quer dar uma palavra final? O nosso presidente reservou ao secretário, já que prestamos uma homenagem fúnebre, reservou ao secretário para que o secretário completasse esse tipo de homenagem fúnebre que ele denominou de momento de saudades. Hoje vivem no mundo dos ressuscitados, assim nós entendemos, alguns dos confrades que nasceram conosco. A academia nasceu com esses confrades que hoje já se encontram lá junto ao Pai Eterno. Vou lembrar, presidente, apenas a seu pedido, são eles: Raimundo Magaldi, Nilson Jô, Antônio Nonato Marques, Djalma dos Santos Gomes, Eliane Quadros de Castro, Germano Dias Machado, José Gilberto de Luna, mais conhecido aqui em Salvador, Padre Luna, Paulo II da Costa, Remi Pompílio de Fernandes de Souza, professor de várias gerações em Salvador, e do professor Edivaldo Machado Boaventura. O presidente pediu ao secretário que, no final, eu concluísse dizendo o que fora escrito por esse momento dos 21 anos da academia. Está dito no livro da sabedoria: os justos viverão para sempre, e sua recompensa está no Senhor. O Altíssimo cuidará deles. Muito obrigado, presidente. Só para completar.
devolvo para você encerrar propriamente. Bem, eu gostaria de encerrar chamando os participantes da audiência para pegarem um exemplar aqui na revista Mesa e aparecerem na filmagem. Eu repasso a palavra ao secretário para que ele convide aqueles que receberão a revista da ALAS nesta oportunidade. Inicialmente convido o doutor Ícaro Guimarães. Em seguida, doutor Roberto Machado. Professor em design aqui na capital, Thales Guimarães. Nosso convidado, e que também prestigia esse momento solene, professor Ivan Scheffler. Aquela que nos proporciona um ambiente tão saudável, de tranquilidade. Então, convidamos também para receber a revista número 6, das mãos do nosso presidente, a senhora Rita Brandão. Devolvo, portanto, mais uma vez, a direção dos trabalhos ao nosso presidente Luiz Cláudio Guimarães. Agradeço a todos pela colaboração, pela honraria das presenças e declaro encerrada esta sessão com um viva a nossa ALAS e um viva a Irmã Dulce. Viva! Muito obrigado. Viva o Telão Rico, convida a todos para